Fazer 4.000 € por mês como prestador de serviços em Portugal não é impossível. Existem 3 formas para tu conseguires exceder resultados e ganhar mais dinheiro enquanto freelancer ou dono de uma agência. A maioria das pessoas sente-se desvalorizada e desrespeitada porque elas na verdade não sabem promover o seu serviço. É duro, mas é realidade. E não é que isso seja necessariamente culpa tua, mas a verdade é que existem inúmeros fatores para as pessoas não te verem como autoridade e subvalorizarem o teu esforço e o teu trabalho. E eu vou-te mostrar neste vídeo quais. A primeira forma para tu ganhares mais dinheiro e conseguires escalar o patamar do teu negócio é tu ires atrás de melhores clientes, ok? Clientes que consigam pagar mais pelo teu serviço. Vejamos um exemplo. Quando falamos de ir atrás de melhores clientes, eu falo essencialmente aqui de duas formas as quais nós podemos fazer isto. Uma é nós irmos atrás de mercados já extremamente solidificados e extremamente bem-sucedidos e que movimentam milhares de milhões de dólares ou de euros todos os anos. Ok? Nós temos exemplos como, isto poderia ser hotelaria, imobiliário, turismo, mediadores de crédito, automóveis ou mercado automóvel, fitness, etc, etc. Ou seja, há uma data de empresas, de mercados, na verdade, que estão extremamente solidificados e que são mercados enormes, gigantescos, e que vocês podem estar a inserir-se e nos quais vocês conseguem captar clientes de empresas ou que estão nestes mercados e que faturam muito dinheiro, ok? E isto porque essencialmente estamos a falar de mercados que tenham um poder de compra muito elevado e uma dor forte ou problemas fortes que vocês podem resolver com os vossos serviços, ok? Agora, além de mercados já extremamente estabelecidos, a outra hipótese seriam indústrias que estão em crescimento. Nós temos o exemplo aqui de coaching, produtores de conteúdo, artificial intelligence, softwares de inteligência artificial e infoprodutores e todo este tipo de nova mídia e estes mercados que eu mencionei, ou seja, tudo isto que está relacionado a esta produção de conteúdo e inteligência artificial, tudo isso são mercados que estão em enorme crescimento e que são grandes exemplos dos quais vocês podem inserir-se, na verdade, para ir à procura e atrás de melhores clientes, ok? E, na verdade, até é um dos mercados nos quais eu decidi me inserir. Eu, neste momento, estou num destes, porque sei que está em enorme crescimento e sei que é uma das tendências. Isso é uma coisa que até posso falar nos outros vídeos e que vou explicar também um bocadinho mais à frente o porquê de produzir conteúdo pode ser um grande game changer no vosso negócio, ok? Agora, a nível de mercados já extremamente bem estabelecidos, eu tive a experiência de trabalhar com hotéis e tive a experiência de trabalhar com imobiliárias, que por acaso, sendo bastante honesto, não correu lá muito bem. Eu tive mais ou menos um ano a tentar entrar nesse mercado e não tive muito sucesso, por outros motivos os quais eu desconheço. Um deles, se calhar, também era a forma como eu executava, mas pronto, whatever. Trabalhei com hotéis, ok, a prestar serviços de produção de conteúdo, funcionou extremamente bem. Ainda hoje trabalho com alguns deles, tenho alguns deles na minha agência. Agora, passando à fase seguinte, sabendo que tens que ir atrás de melhores clientes. Como já falei no vídeo anterior, a primeira e, na verdade, a mais fácil forma de tu efetivamente começares a cobrar mais pelos teus serviços é ires atrás de empresas maiores, ok? Atrás de empresas maiores. Claro que coaching, produtores de conteúdo e tudo mais não necessariamente são empresas, mas não deixam de ser negócios, ok? Negócios da nova era digital, negócios de atenção. Agora, eu digo isto porquê? Porque eu na verdade vejo a maioria dos freelancers e donos de agência a irem atrás de clientes efetivamente pequenos. Na maioria, negócios locais que nem sequer têm capacidade para suportar mais do que um empregado no seu negócio, ok? E depois as pessoas se queixam que não conseguem cobrar mais do que 150 € por mês pelos seus serviços. É óbvio. A primeira forma para tu mudares a tua realidade está, naquilo que eu acredito, em ires atrás de clientes que tenham maior poder de compra. Já o próprio Alex Hormozi afirma: You need to sell to the rich. A melhor forma de tu enriqueceres e tornares-te um milionário é venderes para os ricos. E isso é uma verdade absoluta. A maioria das marcas e empresas ricas detêm poucos clientes, mas clientes muito ricos. Tanto podemos ver isto em marcas de roupa como em empresas de serviços.
Nós, por exemplo, podemos ver que empresas especializadas num único tipo de serviço que faturam centenas de milhares de euros ou milhões por cada cliente, simplesmente por garantirem um determinado resultado específico naquelas empresas. Ou seja, intermediários de compra e venda que simplesmente se responsabilizam pela execução de uma negociação e de uma transação. Isto que eu estou a dizer não é invenção minha. Nós vemos isto, por exemplo, no mercado de crudo ou petróleo, por exemplo. Agora, concluindo, só há duas formas para tu enriqueceres. Ou vendes muito para muitas pessoas a um preço baixo, algo que seja acessível para pessoas pobres, ou vendes muito pouco, mas a preços muito altos, para pessoas ricas. Os negócios mais bem-sucedidos se encaixam num destes dois critérios. Olha, por exemplo, para empresas como a Netflix, que vendem uma subscrição de 10 a 15 euros por mês, mas vendem para mais de 200 milhões de pessoas. Sim, 200 milhões. Ou então, olha para as empresas de serviços que são expertos numa tarefa, em resolver a dor de um tipo de cliente extremamente rico e específico, e na verdade esse tipo de cliente que tem um gigante poder de compra. Temos, por exemplo, o exemplo daquelas empresas, agências que trabalham com empresas multinacionais. Pode ser uma empresa muito poderosa que fatura centenas de milhões de euros por ano. Mas se tu consegues resolver um problema importante para eles, imagina só o retorno que tu traz. Agora vendo isto de outra perspectiva. Olha para empresas de roupa, como a Louis Vuitton, Chanel ou Gucci. Vendem muito menos que empresas como a Zara ou Adidas e, no entanto, faturam mais do que elas e são mais valiosas do que elas. Ou seja, a exclusividade e cobrar preços premiums irão valorizar o teu serviço e aumentar estratosfericamente as chances de tu enriqueceres e evitar os burnouts semanais. Por isso, o statement que eu dou às pessoas é: quem continuar a vender para pobres, pobre permanecerá. Segundo ponto, uma vez que tu sabes que clientes com maior poder de compra é igual a mais dinheiro, a segunda forma de tu cobrares mais pelos teus serviços passa por melhorares a tua oferta. Eu recomendo que vocês leiam um livro do Alex Hormozi, o 100 Million Offers, pois nada melhor do que vocês perceberem pelas palavras dele os conceitos que ele aplica, os conceitos que ele fala sobre como é que tu podes criar uma oferta muito, muito boa. Como ele diz, aquilo que ele chama de uma Grand Slam Offer. No entanto, de uma forma muito resumida e abrangente, a maneira simples para tu melhorares a tua oferta passa mesmo por melhorares a promessa da tua oferta, criares uma visão na cabeça do teu cliente de como ele poderá chegar até ao resultado que tu prometes e diminuires o custo ou risco na visão, na cabeça do teu cliente. Uma vez que tu te especializas num nicho de mercado em específico e ao focares-te tu passas a dominar aquele nicho de mercado, tu não só entendes como comunicar com o cliente de forma a que ele ouça e seja relevante, como percebes quais as objeções que ele apresenta. Passas a perceber quais são os pain points dele, dominas os argumentos de venda a utilizar e, mais do que isso, muito provavelmente te sentirás seguro para colocares garantias sobre o teu serviço. Até porque uma das formas de melhorares drasticamente a tua oferta e a sua conversão é reduzindo o risco, ou seja, reduzires o risco da tua oferta e para que isso aconteça, tu colocares uma garantia forte que seja incondicional, isto sobre o teu serviço. Uma vez que tu dominas o teu nicho, mais facilmente saberás como tornar a tua oferta mais apelativa, específica e, por consequência, mais relevante para o teu público-alvo. Isso permitirá gerares maior percepção de valor e tornar-te uma autoridade. Ou seja, criares uma oferta muito boa poderá já, na verdade, ajudar muitos dos problemas que tu antes tinhas. Como eu mencionei, autoridade, credibilidade, valorização e maior respeito pelo teu serviço e muito mais. Isto porque a melhor forma de destacar-te dos outros prestadores de serviços genéricos é, na verdade, concentrar-te numa solução para um target específico. Só aí poderás ser mais relevante. Tu precisas de falar para um público em específico, demonstrar que entendes as dores deles, porque no meio de tanto ruído, aquilo que tu tens a dizer e aquilo que tu estás a promover tem que realmente ressoar nos ouvidos deles. Só aí eles estarão dispostos a pagar mais pelo teu serviço. A solução não está em seres abrangente e apostares num mercado de massas, mas sim, pelo contrário, em especificares-te num nicho. Porque ao especificares, estás a ser mais relevante. Agora, uma vez que sabes que focares-te no mercado-alvo
vai permitir que tornes-te mais relevante aos olhos do teu cliente e vais-te tornar uma autoridade. A questão agora é, será que isso basta? Será que basta só ter isso? Imaginemos que tu estás a te focar num nicho e, na verdade, já dominas o nicho em questão e estás plenamente ciente do poder de compra do teu target. A questão é, o teu cliente sabe disso? Como é que tu vais transmitir isso? Como é que tu vais comunicar ao teu cliente? Como é que tu vais comunicar ao teu cliente que tu és uma autoridade? Como é que tu vais atrair clientes novos? Como é que vais quebrar as barreiras na cabeça dele que te impedem de fazer negócio com ele? E como é que tu vais quebrar a barreira de desconfiança? E por isso que a terceira forma para tu fazeres mais dinheiro, enquanto prestador de serviços, é tu montares um sistema de client acquisition. Ou seja, um sistema de aquisição de clientes. Um sistema, na verdade, em que seja previsível. Agora que tu sabes como te posicionar e sabes que precisas de ser visto como uma autoridade, tu precisas de te promover como tal e de forma consistente. E assim, efetivamente, tu promoveres esse teu posicionamento e estabeleceres-te no mercado. Agora, para criares um posicionamento que vai te transformar numa autoridade, isso não serve só para captares clientes e te diferenciares. Serve, na verdade, para uma coisa muito mais importante, que a maior parte das pessoas não faz, e é uma das coisas que eu toco muito nos freelancers e nas pessoas que têm pequenos negócios e precisam de os promover. E eu estou a falar da nutrição de leads. E isto serve essencialmente para tu nutrires os leads que virão até ti. Isto não significa que tu precisas ter uma página com pelo menos 10 mil seguidores e ser visto por muitas pessoas. Mas sim, por exemplo, tu teres um simples website, com um bom portfólio, uma página no LinkedIn e um vídeo de vendas. Só esses 3 pilares vão ajudar a dar contexto às pessoas quando elas procurarem por ti na internet, quando quiserem saber mais e perceber se tens credibilidade no que estás a falar. Agora, tu até podes ter redefinido a tua oferta, mas se tu não tens conteúdo nenhum na internet, como é que podes esperar que as pessoas vão acreditar em ti? Ok, já sabes que precisas de ir atrás de milhões de clientes, já sabes que precisas ter uma boa oferta, na verdade tu já reestruturaste a tua oferta, já tens uma oferta, digamos, irresistível e até ressoa aos olhos dos clientes, mas tu ainda não tens uma forma de conseguir gerar confiança nesses clientes. Isto porque, imagina que tu marcas uma reunião a frio com um potencial cliente, um lead totalmente frio. O lead não sabe nada de ti, aquela pessoa, aquele negócio, aquele potencial cliente não sabe nada acerca de ti e tu basicamente esperas que ele vá fechar contigo um contrato de milhares de euros e tu trabalhares com ele. Não é assim que funciona. Tu precisas de, uma vez que tu tens estes pilares, ok, que tu já tens a parte estratégica, já sabes, já tens essa parte estratégica bem alinhada, mas isso por si só não basta. Tu precisas de ter um sistema de aquisição de clientes, vai permitir captar tráfego, gerar leads, mas mais do que isso, usar esse sistema de client acquisition para tu nutrires os leads. Porque mais do que tu adquirires, mais do que tu teres a oferta, tu precisas de efetivamente saber como nutrir os leads. Até porque na era em que nós estamos, de cada vez maior incerteza e de desconfiança face aos golpes que existem e tudo mais, a única forma de tu contrariares isso e combateres esse fenómeno é tu estares presente na internet. Estares presente no sítio onde as pessoas hoje depositam a sua confiança quando procuram e pesquisam por informação verídica. Por isso, tu precisas de ter informação na internet. Como te disse, não necessariamente precisas produzir conteúdo todos os dias e ser influencer ou o que seja, nem mesmo ter uma página no Instagram, mas pelo menos informação profissional relativa à tua agência ou ao teu trabalho. A pergunta que tu tens que fazer é: qual é a tua montra digital? Quais são as primeiras coisas que vão aparecer quando aquele cliente que queres fechar procurar por ti? Tu não precisas de ser mega reconhecido e teres uma audiência enorme. Agora, se tu tiveres uma página no Insta com conteúdo, melhor ainda. Se tu tiveres um canal no YouTube com muito conteúdo de valor para o teu público-alvo, melhor ainda. É obrigatório? Não. Mas pensa assim, quanto mais, melhor. Mas tu pelo menos deves ter uma base, senão ninguém vai saber quem é que tu és. E tu não terás forma de nutrir os teus leads.
E para aqueles que se estarão a perguntar sobre isto, ou se calhar ainda não deram a devida importância, isto que eu estou a dizer não é invenção minha. Vejam pelos vossos próprios olhos. O estudo da Google, que vocês estão a ver aqui, afirma que uma pessoa precisa de consumir em média pelo menos 7 horas de conteúdo ou de interação, ter 11 pontos de contacto em 4 sítios diferentes, para essa pessoa efetivamente estar pronta para comprar algo no digital ou de alguém na internet. Por isso, se a própria Google, que é a dona do YouTube, afirma isto, por que razão vocês não haverão de confiar? Lembra-te, uma vez que tens o teu mercado-alvo e a tua oferta extremamente bem definidos, o melhor conteúdo não é aquele que te vai gerar milhares de seguidores e likes, mas sim o conteúdo mais relevante a resolver as dores e problemas do teu mercado-alvo. O melhor conteúdo será aquele no qual estás a falar para o teu público-alvo e para isso não necessariamente teres que ter milhares de seguidores nas plataformas. Daí ouvir-se que há, por exemplo, criadores de conteúdo com mais ou menos 1000 seguidores que estão, na verdade, a fazer muito mais dinheiro do que criadores de conteúdo com 200 ou 300 mil seguidores. Tudo está na forma como tu executas as tuas estratégias de marketing e como é que tu implementas os teus sistemas. Agora, para isso tudo funcionar, precisas perceber minimamente como é que isso funciona. Mas, uma vez que tu aplicares estes 3 conceitos que eu te expliquei aqui hoje no teu negócio, seja, ires atrás de melhores clientes, saberes o mercado que tu estás a inserir, se tem poder de compra, se consegues resolver uma dor forte, se é um mercado que movimenta dinheiro, que está em crescimento, teres uma boa oferta e montares um sistema de aquisição de clientes e souberes efetivamente tu precisas nutrir os leads, ou se pelo menos de alguma forma isto que eu te expliquei aqui hoje deu-te alguns insights e de alguma forma tu conseguires implementar isto, eu tenho a certeza que isto irá te ajudar. E se esse for o caso, nem que seja de alguma forma a redefinires a tua estratégia e mudares o teu tipo de cliente ou isso permitir teres um incremento de 1000 euros por mês na tua faturação e com isso tenhas menos dores de cabeça ao final do mês, se alguma dessas coisas acontecer, eu já fico feliz. Agora, antes de finalizar o vídeo, para os que estiverem interessados em obter mais conteúdo e informação e tiverem de alguma forma interesse em que eu vos ajude a crescer a vossa agência ou o vosso negócio de freelancer e saberes exatamente todas as estratégias que eu próprio executei para a minha agência, a IC Media, e que me fizeram crescer e escalar e fechar dezenas de milhares de euros em contratos com os meus clientes, ou seja, saberes exatamente como eu captei mais clientes, qual a minha estratégia de nutrição de leads e como reestruturar a tua oferta na prática e com isso também teres um acompanhamento mais personalizado, eu convido-te a clicares no primeiro link da descrição deste vídeo. Se tu realmente estiveres interessado, eu recomendo dar-te uma vista de olhos no programa do Agency Growth que eu próprio criei, único e exclusivamente para donos de pequenas e médias agências e freelancers. Querem aprender e descobrir como é que vão poder escalar os seus negócios. É isso, malta. Até à próxima.